Olá, graça e paz, que Deus seja louvado e engrandecido na tua vida. Quero chamar a sua atenção para nós fazermos mais uma reflexão, uma meditação e uma análise em cima de uma passagem e de uma expressão que muito usada nos nossos dias e, na verdade, muitos pensamentos que se colocam. Deus habita ou não habita em templos feitos por mãos de homem? Bom, há muitas falas em cima desses versículos e muitas imaginações. Afinal, Deus habita ou não habita em templos feitos por mãos humanas? Mas o que seria realmente isso? Primeiro, a expressão ela é baseada em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, chamar você para nós examinarmos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, que diz essa expressão, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 48. Diz assim a expressão: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta. Isso é uma colocação de Atos, capítulo 7, versículo de número 48. A expressão, logicamente, foi usada no martírio de Estevão, que foi no Novo Testamento, foi o primeiro mártir no Novo Testamento, e aí ecoa essa expressão. Mas a mesma expressão também, ela também aparece em Atos, no capítulo 17, em Atos, no capítulo 17, e no versículo, Atos 17, versículo de número 24, que diz assim a expressão: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Atos, capítulo 17, versículo 24. Agora, precisamos entender uma questão. O que significa habitar? Porque a expressão que ecoa é: Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Então, qual o significado dessa expressão, dessa palavra habitar? Essa expressão habitar, ela surge exatamente com o significado de ocupar, residir, morar. Então, com base nisso, com base nesse significado da expressão habitar, que significa ocupar, residir, morar, e isso, logicamente, no conceito literário mesmo, no literal, se tornaria impossível um Deus morar, residir ou ocupar um espaço físico, ou seja, no literal, um conceito terreno. Mas qual foi a base em que Estevão usa, ou qual a colocação? E para isso, para entendermos, nós precisamos voltar um pouco, ou seja, nós precisamos irmos no Antigo Testamento. Por quê? No Antigo Testamento se discutia uma expressão dita por Salomão, que provavelmente, com base nessa passagem e fala de Salomão, é que teria sido colocado e falado tanto por Estevão como por outros que vieram a seguir. E essa expressão está
no primeiro livro de Reis, no primeiro livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo de número 27. Olha o que Salomão vai dizer sobre a questão de templo. 1 Reis 8, 27. Diz assim: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Isso é a expressão de Salomão. Então Salomão fala, olha, porventura, mas habitaria Deus na terra? Eis que nem os céus dos céus poderiam conter, quanto menos esta casa que eu estou edificando. Isso aqui a gente está falando quando Salomão edifica o templo. Tá? Então a gente precisa entender o seguinte: quando se ecoa que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, e literalmente Deus não habita, Isaías capítulo 6 teve uma visão. A visão de Isaías foi essa: e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no teu alto sublime trono, e o teu séquito enchia a terra de sua glória. Então eu vi o Senhor sentado no teu alto sublime trono. Olha, então Deus tem um trono. Um Salmos de número 46, Salmos de número 46, a expressão do salmista é essa: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ou seja, aonde é a morada de Deus? Logicamente que algumas mentes pensantes colocam no terceiro céu, onde fica entronizado o trono de Deus. Então, seria impossível um Deus de tamanha grandeza habitar, morar, residir em um templo terreno. Então, a colocação que o autor está fazendo, ele não está dizendo que Deus não possa se manifestar neste lugar. Por exemplo, quando Salomão terminou o seu templo, Deus se manifestou de forma tal que as pessoas que estavam dentro do templo foram tomadas por um grande poder. O mesmo aconteceu no término das obras do tabernáculo no Sinai. Então, não implica de Deus contemplar, de Deus se fazer presente. Mas esse se fazer presente não se faz necessariamente Deus descer para estar no local. Entenda, a terra por si só não comportaria a presença de Deus. Um lugar como um templo não comportaria a presença de Deus. Então, a expressão Deus não habita em templos feitos por mão de homem não está dizendo que para desprezar o templo, desprezar a igreja. Não, não é isso. Está dizendo o seguinte: esses lugares, igreja, templo, não é a morada de Deus, ou seja, aquilo que se tem como uma morada permanente de Deus. Não. É um local onde grupos de pessoas se reúnem,
onde grupo de pessoas cultuam a Deus, comungam da mesma fé, da comunhão com os irmãos ali. E isso, eles tiveram como blasfêmia a fala de Estevão, porque as mentes naquele tempo entendiam que o templo era uma morada de Deus, e nunca foi e nunca será. Mas nem por isso não quer dizer que Deus não possa se manifestar nas vidas das pessoas que ali estão. Então, por quê? Habitar significa ocupar, residir e morar. E Deus não vai morar, não vai habitar, não vai residir em um templo físico, em algo físico. Isso aí não tem a menor chance, porque não comportaria a presença de Deus. Com isso, a gente precisa entender outro ponto. Então, se Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, Deus habita em qual é o templo que Deus habita? Se formos examinar primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, nós vamos dizer Paulo falando o seguinte: vós sois o templo do Espírito Santo. Então, Deus, ele habita em nós através do Espírito Santo. Então, quem seria a habitação? O templo da habitação seria as próprias pessoas, aonde o Espírito Santo faz morada nessas pessoas e faz dessas pessoas templo delas. E aí não é um templo feito por mão de homens, mas um templo feito pelas próprias mãos de Deus. Isso mesmo, você. Você é o templo em que Deus fez, em que Ele colocou as mãos, em que Ele soprou o fôlego da vida. E por isso o Espírito Santo habita em nós, fazendo de nós um templo da sua morada. Olha só o que diz no Evangelho de João, no capítulo de número 14, versículo 22. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 22 e 23, para ser mais preciso. Diz assim: disse-lhes Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Isso é uma pergunta que Judas, não os Iscariotes, né, o Judas, faz a ele. Quando vens que há de se manifestar, não ao mundo, mas a nós? Aí no versículo 23, Jesus vai responder. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos nós para ele, e faremos nele morada. Olha que tremendo. E viemos nós e faremos nele. Nele quem? Na pessoa. Faremos nele morada. Então, nós somos os templos e não a estrutura física de uma igreja. É uma pena que não entenderam o que Estevão falou. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, mas Deus habita em um templo feito pelas próprias mãos dele. Você. Que Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Até o nosso próximo encontro.